Fala galera, primeiro jogo do Cruzeiro, primeira vitória e é de se comemorar, sim, porque o Cruzeiro fez um jogaço. Por mais que frente ao RT, um adversário não é do nível que o Cruzeiro quer chegar, não é do nível que o Cruzeiro precisa chegar para conquistar coisas grandes essa temporada. E se a gente está falando de conquistar coisas grandes, na realidade atual do Cruzeiro é acesso e nada mais. Ser campeão mineiro, legal, mas não adianta ser campeão mineiro se não conseguiu acesso no final do ano. Copa do Brasil, chegar longe na Copa do Brasil, dá grana, importante, mas não adianta nada se não conseguiu acesso no final do ano. Então, objetivo do Cruzeiro, acesso e nada mais. Então, já é um primeiro passo bem interessante, é um primeiro passo bem dado. O Cruzeiro começou hoje com alguns problemas, é claro, porque não conseguiu registrar todos os seus jogadores no BID a tempo. Tem jogadores que ficaram de fora hoje por questões de Covid, né? Por questões de Covid também. Então, a gente viu ali um esboço. Não é o Cruzeiro ideal, mas já é algo interessante para a gente começar a olhar. A gente teve hoje, primeiro, o Denevis começando como goleiro titular, né? O Denevis que foi o goleiro do Cruzeiro na Copinha, fez uma baita Copinha, mas o Denevis não será o titular do Cruzeiro se tudo correr como esperado ao longo da temporada. O titular será o Rafael Cabral, né? Até por isso que ele veio. A gente teve uma zaga com o Brock também. Foi Brock e Matheus, né? O Brock não será o titular do Cruzeiro também se tudo der certo, nem tampouco o Matheus, né? Porque os titulares planejados para essa temporada são Sidney e Maicon, né? A gente teve o Giovani estreando com a camisa 10 do Cruzeiro, né? O Giovani agora será o 10 do Cruzeiro que estava nas costas do Sobis no ano passado. Giovani que foi um cara muito importante para o Cruzeiro na última temporada. Tem tudo para ser importante de novo nessa. Lembrar que o Giovani é um cara que, assim, não estava no seu auge físico na última temporada, a gente pode colocar assim. O Giovani estava um pouco mais pesado do que talvez a gente, ele mesmo, gostaria. É começo de temporada ainda, vai lembrar que esse é o primeiro jogo, então é difícil cobrar muita coisa, né? Os caras ainda estão entrando ali em ritmo de competição e vamos chegar mais pra frente nisso aí. A gente teve nas laterais, a gente teve o Rômulo começando na lateral direita. Talvez seja até o Rômulo, o lateral direito do Cruzeiro. Não sei se será, porque o Cruzeiro também trouxe o Rafael Santos para lateral, né? Aliás, trouxe o Gabriel Dias para lateral. O Rafael Santos hoje jogou na esquerda, né? Trouxe o Gabriel Dias do Ceará para lateral direita também para fazer essa competição aí com o Rômulo. E do outro lado, como eu disse, o Rafael Santos, que começou como lateral esquerdo, também não deve ser ele o lateral esquerdo titular da temporada. Apesar de hoje ter cumprido um bom papel, ter dado assistência, né, pro gol do Thiago, o gol que abriu o placar ali aos 42 do primeiro tempo. Ótimo passe do Rafael Santos, ótima chegada dele na frente, mas o titular deve ser o cara que foi contratado como um dos melhores laterais da última Série B, que foi o Bidu, que veio do Guarani e ainda não estreou, né? E aí, chegando no meio, a gente teve Marco Antônio, Felipe Machado e o João Paulo também. João Paulo que chegou, João Paulo e Felipe Machado. Machado retornou, João Paulo chegou agora do Atlético Goianiense. Boa partida do João Paulo, teve oportunidade de fazer gols, talvez poderia ter concluído melhor essas oportunidades. Beleza, mas ainda é o primeiro jogo da temporada, os caras ainda estão entrando nesse ritmo de competição, mas foi uma boa partida inicial do João Paulo, né? É um cara que talvez deve ser junto com o Giovani, talvez não, com certeza será junto com o Giovani, os articuladores dessa equipe aí, né? E hoje a gente teve, por exemplo, o Marco Antônio um pouco mais solto, um pouco mais flutuante. Eu gosto muito do Marco Antônio, cara, eu gosto bastante dele, acho que é um cara extremamente habilidoso. Se ficar saudável, se conseguir chegar no seu potencial, no teto do seu potencial, vai ser um cara muito importante, mas ainda não conseguiu chegar lá. Espero muito que chegue, porque é um cara que tem muito potencial, um cara muito bom, e a gente espera que chegue porque é uma esperança aí do Cruzeiro. Lá na frente, Vagninho, gratíssima surpresa, como eu falei, o João Paulo e o Thiago que terminou a última temporada como titular do ataque do Cruzeiro, né? Cara, eu gosto bastante do Thiago, e a torcida do Cruzeiro também gosta bastante dele, assim, entre tapas e beijos, gosta bastante do Thiago. É um cara muito forte fisicamente, isso é importante, é um cara alto, rápido, mas
A finalização não é o melhor atributo do Thiago e isso precisa ser melhor trabalhado. Se o Thiago conseguir um alto nível em finalização, conseguir melhorar muito essa habilidade dele, ele vai voar. Porque ele é forte, ele é alto, ele é rápido, só não é um primor na hora de finalizar. Se melhorar isso, foda, mas fez o primeiro gol hoje, muito bom. O segundo gol foi marcado pelo Felipe Machado, que já falei disso. E mais um destaque aqui, destaque pro Vagninho, que foi um cara que me surpreendeu muito, não tinha minhas altas esperanças ali pro Vagninho, entrou de titular hoje e jogou muito ali na ponta esquerda, fazendo a dobradinha com o Rafael Santos. Inclusive foi o Vagninho que começa a jogada pro primeiro gol, teve outras oportunidades de marcar ele mesmo, não marcou, mas fez uma partidaça, foi super importante lá na frente, já mostrando serviço, já mostrando pro Paulo Pessolano que ele pode ser um desses jogadores importantes para essa subida do time, né, que a esperança do Cruzeiro é a subida para a Série A também, chegar na final do Mineiro, como não chegou no ano passado, né, também é uma esperança do Cruzeiro, né, melhorar nesse aspecto também, mas como eu já disse, só lá no final do ano subir. E, por último, jogadores que entraram, né? Entrou o Giovani no lugar do Brock, entrou o Bruno José no lugar do João Paulo, o William no lugar do Marco Antônio, o Gabriel Dias no lugar do Rafael Santos. Isso fez com que o Rômulo fosse deslocado para a esquerda e o Gabriel Dias mostrar um pouco mais do porquê ele veio aqui na lateral direita. Teve quase um segundo tempo inteiro para isso. E, por fim, entrou no lugar do Thiago, aquele que deve ser, se tudo correr como esperado mais uma vez, o titular do Cruzeiro na temporada, o camisa 9, Edu. Edu deve ser o titular do Cruzeiro e é a esperança de gols do Cruzeiro, né? Artilheiro da última Série B, a gente espera que seja artilheiro nessa Série B de 2022 também. Edu já chegou, já estreando, já fazendo gols, é isso que ele veio fazer aqui. Não tá no seu melhor físico também, não está, mas já chegou, já fazendo gol. Importante mostrar o seu cartão de visita, um cara muito participativo, que teve muita vontade enquanto esteve em campo. Isso é legal, a torcida gosta disso e tem que ter esse ânimo ao longo do ano inteiro, porque a gente vai precisar disso, não serão só vitórias, não vai ser um 3-0, um 4-0 todo dia. Então a gente precisa ter esse ânimo, precisa ter esse foco. Mas foi um bom começo. Vamos ver como é que vai ser o Cruzeiro nos próximos jogos, que a gente vai ter um pouco mais de tempo de trabalho do Pessolano e a gente vai ter também outros jogadores disponíveis aí no time do Cruzeiro. Bom, é isso, começo de Campeonato Mineiro, vou fazer mais vídeos do Cruzeiro que a galera me pede pra fazer aqui sempre, faremos vlogs, reacts e muito mais. Tá vindo muita coisa boa na semana que vem aí, e é isso, um abraço e tchau.